Vamos falar de custo de vida? Pois bem, gente, esse vídeo aqui é para você que não tá na Austrália ainda e quer saber como é que as coisas funcionam aqui, custo de vida aqui, e para você que às vezes está aqui na Austrália também, mas ainda está temporariamente, ainda está com visto de estudante, um visto de Working Holiday Visa ou um 485, sei lá, algum tipo de visto temporário, que quer ficar aqui permanentemente e que às vezes até tem, né, já um custo de vida estabelecido, mas que às vezes não vai ser o seu custo de vida quando você realmente se estabelecer e falar: aqui é minha casa. Pois bem, de onde surgiu esse assunto, tá? Outro dia eu tava lá no Instagram, eu vou falando com vocês, vou me arrumando que eu tô indo trabalhar. Eu tava lá no Instagram e eu fui ao supermercado. E, gente, hoje em dia qualquer coisinha que você coloca no carrinho do supermercado dá 100 conto, entendeu? Assim, os tempos mudaram, né? Eu lembro de chegar aqui em 2016 e às vezes, né? Primeiro que eu trabalhava em cafeterias, em restaurantes, em empresas de eventos e tudo, então às vezes eu pegava comida deles para casa. Não era a comida que eu queria comer, não era comida saudável, que me dava energia, isso e aquilo. Era a comida que tinha. E só que naquela época o que eu queria era economizar. Então eu conseguia, às vezes, com 20 a 50 dólares, ter uma puta de uma compra, porque eu fazia as principais refeições no trabalho, ou fazia uma no trabalho e trazia coisa para casa. E aí, né, aqueles 20 dólares, 50 dólares, era para comprar um lanchinho, uma coisa assim, e talvez um almoço, uma coisa pro final de semana. E aí, eu parei, assim, graças a Deus, cheguei numa fase da vida que foi depois que eu comecei a trabalhar na minha área aqui, ganhar um salário fixo e tudo. Eu li um livro, na verdade, chamado The Barefoot Investor. É um cara de Melbourne, é um australiano de Melbourne, ele é bem famoso até, que tem um livro bem legal para quem quer investir e tudo. E depois que eu assisti o vídeo, li o livro dele, que eu acho que meu pensamento mudou, assim, sabe? Eu não fiquei mais calculando as coisas. Eu tinha, tipo assim, um dinheiro na minha conta para eu gastar. E era isso, eu não precisava de ficar me importando se o supermercado deu 100, 120, 200. Não pensava nisso. E aí, quando a gente para de ficar olhando, a gente perde um pouco a referência, né? E aí, essa semana eu lembro, essa semana que eu falei lá no Instagram, eu lembro de ir ao supermercado e eu comprei uma bobeirinha, assim, gente. Foi tipo assim, uma coisa pra fazer um lanchinho. E talvez uma carne. Acho que foi isso mesmo. Eu acho que eu peguei. Não, era até uma compra mesmo. Mas o Andrew não tava aqui, eu só tava meio que dando uma completada, assim. Tinha 2 negócios de carne e umas bobeirinhas, assim, soltas. E deu mais de 100 dólares. E eu falei, esses tempos mudaram. E aí teve uma pessoa que falou: não, que é isso, aqui ainda dá para fazer barato e tal. Quase todo mundo concordou comigo, mas eu sempre vejo, né, blogueiros aqui que falam da Austrália, às vezes falam: quanto custa isso? Qual que é o custo de vida disso? Qual que é o custo de vida daquilo? E vai trazendo ali uns preços e tudo. E eu sei como é difícil pra gente que tá no Brasil, às vezes tentando se planejar para vir para cá, entender exatamente como é que são as coisas. E aí é onde vem a mudança, né? Na época que eu vim para a Austrália, lá em 2016, foi quando eu vim por 6 meses, né? E depois no finalzinho de 2017, que eu vim realmente pensando em ficar aqui permanentemente, eu lembro de acompanhar muito, né? Principalmente antes da primeira vez, na verdade. Eu lembro de acompanhar muito os preços, o que a galera fazia, como é que eram as coisas e tal. E quando a gente tá de fora, quem tá aqui produzindo conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok, tudo, são as nossas referências. E a gente passa a achar que aquilo é verdade. E depois que eu comecei a produzir conteúdo, né, eu ajudo pessoas que querem trabalhar na área a conseguir um emprego na área de formação aqui na Austrália. Então, depois que eu comecei a falar sobre isso, trazer esse tipo de conteúdo, que eu vi o quanto que as pessoas realmente estão ali confiando no que você vai falar. E aí esses vídeos e tudo que apareciam para mim, né, de quem mora aqui na Austrália, blogueiro e tal, começaram a me incomodar um pouco mais, porque eu falava, gente, o que é isso? Essa pessoa tá falando que o custo de vida aqui na Austrália é isso? Isso aqui não paga o meu aluguel, entendeu? Só que eu entendi que, na verdade, é porque existem 2 contextos. O primeiro contexto é daquela pessoa que quer vir fazer intercâmbio por 6 meses.
Então, isso era quase todos os casos da galera lá de 2016. A gente só queria... Gente, e eu tô falando por todo mundo porque era a grande maioria. A gente só queria vir fazer inglês. Fazer inglês, aprender inglês e voltar pro Brasil e levar nossa vida lá, entendeu? Já hoje em dia, quando eu converso, e eu tenho muito contato das pessoas, porque eu tô lá no Instagram e eu converso bastante com o pessoal, eu já vejo que o movimento é diferente. A galera quer vir pra morar. Dificilmente você vê uma pessoa e fala assim, não, tô indo só pra 6 meses. O que é exatamente o contrário do que acontecia, né? E aí, eu vejo que às vezes, quem tá pensando em morar, quando olha os custos de vida que a galera apresenta nesses vídeos, elas podem se basear nisso pensando em ter esse custo para a vida. Só que assim, quando eu falo que lá em 2016, 17, o meu custo de vida era, por exemplo, dentro do meu custo de vida, o valor que eu gastava com o supermercado era de 20 a 50 dólares, aquilo ali era uma coisa temporária. Nem se eu tivesse daqui, não voltado para o Brasil, continuado aqui, ficado aqui por mais tempo até agora, provavelmente você vai mudando também o seu custo de vida, porque você vai o seu estilo de vida vai mudando, né? Então, quando você chega aqui, muitas vezes você tá disposto a dividir casa com um monte de gente, a dividir quarto. Eu dividia quarto, gente, porque eu não tinha condição de pagar quarto single, né? Então, você tá disposto a dividir, às vezes, se você vai dividir uma casa com 4, 5, 6 pessoas, isso significa que você vai dividir sua geladeira. Quando você divide sua geladeira com essa galera, isso significa que você vai ter um cubículozinho lá dentro do seu freezer, que a hora que você vai usar a sua... Quer fazer um ovo, vai usar a frigideira, ela vai estar suja na pia, que alguém deixou sem lavar e foi embora, que o outro não tirou o lixo. Isso é a realidade de quem vai dividir. Só que se você quer morar na Austrália, ficar aqui permanentemente, quer viver aqui para sempre, isso vai ser só uma fase. Eu duvido que tem gente que consiga gostar, querer viver desta forma, dividindo tudo, passando raiva todo dia com o flatmate por muito tempo. Pode ser que, sei lá, com uma melhor amiga, um amigo, um brother e tal, até talvez se tiver a pretensão de criar uma família, né, até casar, para ter filhos e tudo, mas, assim, não é o tipo de estilo de vida que ninguém tem vontade de abraçar e viver muito tempo, porque você tá 100% fora da sua zona de conforto. E digo mais, se tivesse morando no Brasil, não teria um estilo de vida assim. É tipo quando a galera do Brasil faz faculdade em como é que fala? Cidades do interior e moram em república. Aquela bagunça, aquele monte de gente, cada um com seus próprios interesses. E, enfim, é mais ou menos por aí. Então, não é algo sustentável, assim, por muitos anos. Algumas pessoas, às vezes, acabam ficando por muitos anos porque trabalham em empregos casuais, às vezes trabalham em empregos no ABN, né? Às vezes está lá no operacional. E aí tem alguns fatores, né, gente? Porque quando a gente... Não tem aquela música que fala assim, que quanto mais... Como é que é? Quanto o rico sobe, o pobre desce, uma coisa assim. É mais ou menos por aí. Que é, se você tá num emprego casual, se você só trabalha em ABN, se você, né, não tem um salário tão bom assim e tudo, é muito mais difícil você conseguir, por exemplo, ir numa imobiliária e pegar um apartamento no seu nome. Então, o que muita gente faz, tá? Muita gente que tem apartamento, que tem um apartamento no nome, às vezes pega, sei lá, tô pagando um aluguel de 800 dólares. Tem 3 quartos. Então, um é meu e eu vou alugar os outros 2 quartos por 400 por um quarto single e o outro vou fazer um quarto para 2 pessoas e cada pessoa me paga 250, entendeu? Então, as pessoas fazem de uma forma que elas não precisam contribuir muito ou não precisam contribuir at all, né? Não precisam contribuir de forma alguma para o custo de pagar aquele aluguel, que é o custo mais caro aqui da Austrália. Então, só para vocês terem uma ideia, eu já morei em apartamento minúsculo, em uma avenida super movimentada, foi o mais barato que a gente morou, eu morei junto com o Andrew já, né? Na época a gente era namorado. E lá a gente pagava 450 e depois caiu para 420 na época do Covid. Já mudamos de lá para um outro apartamento, já era um apartamento melhor, 2 quartos, era um condomínio, tinha
academias, tinha saunas, piscinas e tal, uma vaga de garagem também. E aí lá já tinham 2 quartos, mas era 2 banheiros e meio, assim, tinha uma suíte, um banheiro social no andar de cima, era 2 andares também. E no andar de baixo tinha um banheirozinho. Lá foi 580. Aí passou 6 meses de aluguel, que a gente pegou um aluguel só por 6 meses, a gente não sabia se ia gostar. Aí já aumentou para 600 e não sei quanto. Por fim, a gente já tava pagando 880 só de aluguel, só eu e o Andrew. E eu ainda trabalhando part-time, o Andrew 100% focado na empresa, todo o dinheiro que entrava na empresa, ele gastava na empresa. Então, assim, boa parte do meu... Pensa só, eu trabalhando lá 24 horas por semana, boa parte do meu salário só pagava aluguel. Então, são alguns custos que às vezes a gente não pensa, né? Porque, por exemplo, a gente mudou para apartamento lá, a gente não estava pretendendo sair. E a gente não estava contando que eles iam aumentar o preço tanto quanto eles aumentaram, né? Eles, assim, hoje em dia tá com essa crise imobiliária, não é só em Sydney, tá na Austrália inteira. Agora que a gente tá morando, né, a 2 horas de Sydney, a gente mudou para uma cidade que a gente já tinha alguns amigos e tal. Aí a gente tá pagando bem menos. Agora a gente tá numa casa de 4 quartos e pagando 650. Então, quer morar em grandes cidades, tem que contar com isso. E tem que contar também que se você não tiver um emprego fixo, se você não tiver um contrato de trabalho part-time, né, meio período, ou full-time, que é período integral, é muito mais difícil uma empresa não de aluguel, uma imobiliária, querer dar aquele aluguel para você. Porque às vezes você vai passar, né, participar lá das inspections, que eles chamam, né, para poder ver as casas que estão para alugar, os apartamentos que estão para alugar. E você vai ver, gente, assim, 20 pessoas, 20 famílias às vezes. E eles vão sempre dar prioridade para aquelas pessoas que eles veem que tem mais estabilidade para poder pagar o aluguel, que não vai, sei lá, mudou alguma coisa lá nos shifts e a pessoa passou aperto e não conseguiu pagar. Então, tem todo esse lado que a gente tem que contar, porque o custo de vida, quanto melhor você está de situação financeira, de trabalho, conseguindo se manter bem, mais fácil é você pagar menos. Então, eu não duvido nada que lá em Sydney, um quarto, às vezes single, com uma suíte legal, num apartamento bem localizado, seja de 650. Então, é bem importante a gente pensar nisso. E como hoje em dia as pessoas que estão vindo para morar, e tem muita gente que às vezes está, sim, vou vender tudo, vou vender meu apartamento, vou colocar tudo para alugar, vou vender meus móveis e tô indo morar na Austrália. Se você tá vindo com o pensamento de que o valor que você tá vendo a galera divulgar é o valor que você vai gastar, cuidado. Cuidado quando você for olhar isso. Perceba o estilo de vida da pessoa, perceba o lugar que ela mora, como é que são as coisas, para você ver se é isso que você está esperando. Porque o que eu mais vejo aqui são pessoas que caem muito o nível de vida, de quando morava no Brasil, alguns ainda moravam com os pais, né? Eu, quando vinha, morava com os meus pais, a maioria dos meus amigos que eu fiz aqui na Austrália também moravam com os pais. E às vezes cai do estilo de vida que a gente tinha lá para algo aqui que a gente não quereria viver no Brasil, entendeu? E que, às vezes, dependendo do tipo de trabalho e tudo, é muito difícil de mudar esse estilo de vida. Eu só comecei a mudar, morar no meu próprio apartamento e tudo, depois que eu comecei a trabalhar na minha área. E, inclusive, é uma das formas mais fáceis de você conseguir realmente pagar um aluguel com a imobiliária e pagar menos nisso. Comida. Eu lembro, que nem eu disse, né? Já teve muita época que $100 por semana fazia a compra da semana para uma casa de 2 pessoas, para uma pessoa menos que isso, né? Mas hoje em dia, aqui em casa, a gente dificilmente gasta menos do que uns 200. Não como ruim, não como mal, né, gente? E nem é porque meu marido é chefe de cozinha, não, mas assim, a menina que falou, não, aqui em casa a gente gasta, acho que ela falou que gastava uns 200 para 5 pessoas. Só que eram 3 crianças e... Ai, talvez eu esteja mentindo. Talvez ela falou até que era menos que isso. Eu lembro que dava coisa de uns 30, 40 por pessoa. Mas aí eu fui conversar com ela tipo assim, pego a promoção no dia que tá vendo, assim, tem uma prateleirinha no supermercado que às vezes colocam as coisas que, tipo, estão para vencer e tal, e sai muito mais barato. Então aquela coisa tem que comprar e comer, sabe? E aí eles fazem a vida inteira em volta disso. O que é maravilhoso se a pessoa tiver tempo e disponibilidade e gostar, né?
Agora aqui em casa não, é tipo assim, tô a fim de comer um salmão, a gente vai comprar um salmão. Ah, tô a fim de, né, a gente gosta de comer carne, que para quem é vegetariano talvez fique um pouco mais barato. E isso tudo vai aumentando, assim, no orçamento, né? Outra coisa, aí esse lado eu já acho que eu já economizo mais. Planos de celular e tudo. Tem muita gente que, às vezes, quando chega na Austrália, o gasto maior da pessoa é comprar um iPhone novo num plano qualquer de celular, de uma Vodafone da vida, e aí ficar pagando não sei quanto por mês, por não sei quanto tempo. E o que eu sempre fiz aqui foi o contrário. Eu até fiz plano da Vodafone até eu entender que era muito mais caro do que de outras empresas, né? Tem algumas empresas aqui que elas usam as linhas dessas maiores, né? Então as maiores é Telstra, Vodafone, Optus. Talvez eu esteja esquecendo algumas, acho que essas 3. E algumas empresas usam a linha deles. Então, desde que eu descobri isso, eu também pago muito menos em celular. Por quê? Porque eu consigo juntar do meu salário e comprar um iPhone à vista. E aí eu prefiro ficar com o plano baratinho, em vez de pegar um plano de uma empresa assim, que vai deixar eu parcelar o celular, mas que no final das contas eu vou estar pagando muito mais, porque o plano é mais caro. Às vezes o celular fica o mesmo preço parcelado, né? Mas você fica ali linkado com aquela empresa e pagando às vezes 40, 50, 60 ou até mais. Eu vi uma das meninas comentaram lá no meu post que eu fiz sobre isso, nos stories sobre isso, que tava pagando muito mais do que isso em celular. Eu uso hoje em dia o da Audi, né, o supermercado Audi. Eles usam a linha da Telstra, que é a maior dessas empresas, se eu não me engano. Mas já usei o da linha da Vodafone, que se eu não me engano era da... Ai, meu Deus, será que eu esqueci o nome agora? Um era da Catch of the Day. Tem um site que você pode entrar lá e ele sempre tem. E o outro era da Kogan. Eu acho que o da Vodafone é da Kogan. Então eu já usei o da Vodafone também. E geralmente eles têm umas promoções assim, você comprar o chip para 6 meses, para 1 ano, e se você pegar na promoção, que eu acho que é uns 50% de desconto, às vezes sai por coisa por $16 por mês, sabe? Tipo $4 na semana. Depois eu fiz isso, mas depois eu fui pro Audi. A Audi eu pago $25 por mês de celular, e ótima a recepção e tudo, então eu nunca mais voltei para os outros, apesar dos outros terem essas promoções e às vezes ficarem mais baratos, né? O que mais que a gente pode falar de custo de vida? O bom daqui da Austrália é que, por exemplo, se você for pagar uma empresa de energia, de telefone, internet, você tem muitas opções. Então, é legal sempre dar uma olhada. Tá aí outro custo que a gente sempre acha que é barato, mas muitas vezes não é. Eu não sei se estava tendo algum tipo de problema, o Andrew tentou olhar, parece que não. Mas no outro apartamento que a gente morava lá em Sydney, eu e o Andrew, as nossas contas eram trimestrais. A gente teve algumas contas de $600, $700, eu acho que talvez até um pouco mais do que isso, para 3 meses. E assim, para mim esse valor é absurdo, tá? Eu esperaria pagar uns $400 a cada 3 meses, assim, para 2 pessoas. Mas aconteceu com a gente. Eu não sei como é que vai ser nessa nova casa aqui. Tô doida para poder chegar a primeira conta para eu poder ver. Tem como fazer pagamentos, né, em intervalos menores, mas é bem comum aqui esses pagamentos serem trimestrais. Então, acho que a gente também pegou esse... Eu não olho isso, gente. Deixa essa partida pro meu marido. Mas eu acho que a gente pegou essa aqui também para pagar trimestralmente. Então, ainda tô aqui, já deve estar quase uns 3 meses, né? Tô com mais de 2 meses aqui. Então, ainda não sei para poder falar como é que é esse custo disso aqui. Mas o que, né, eu trouxe todo esse assunto para poder falar que se você tá aqui na Austrália hoje em dia, né, ainda não tá permanente, coloca na balança também, porque eu sei que às vezes a gente fica, né, a gente gosta tanto da Austrália, a gente quer justificar tanto a nossa escolha de ter vindo para cá, que a gente quase que normaliza algumas coisas, ou a gente se ilude com algumas coisas, com alguns custos, sabe? E eu acho que é bom até para quem tá aqui na Austrália, para na verdade colocar na balança assim, olha, que vida que eu gostaria de ter aqui na Austrália, e se planejar para esta vida. E se você não está na Austrália e quer morar aqui permanentemente, o ideal é que você entenda já como é que é o custo de vida dos primeiros meses, que é o que a galera geralmente faz, assim, mais baratinho e tudo, porque eu sei que é muito caro, né, trazer o dinheiro do Brasil para cá. A conversão do dólar nesse momento acho que tá uns 3,60,
Então, é bem pesado, né, ficar gastando em reais nesse início. Então, eu sei que no início a gente quer mesmo pagar o mínimo possível, economizar em tudo, mas coloque também na balança aí, leve em consideração o custo de vida que você vai ter quando você for morar mesmo, né? Quanto que é um financiamento, né? Assim, o tipo de vida que você gostaria de ter no Brasil, gente, porque senão não fica sustentável. Quantas pessoas eu vejo querendo voltar porque falar, não, minha vida aqui não tá boa. Porque às vezes tá tão apaixonado pelo estilo de vida, segurança, né? O estilo de vida é até engraçado, porque muita gente se apaixona pelo estilo de vida que a Austrália dá, mas às vezes a pessoa nem consegue, assim, aproveitar esse estilo de vida porque passa a vida toda trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Mas sabe que existe um potencial ali, né? E aí, às vezes, a pessoa chega, né, cai a ficha e fala, gente, não vai ter jeito de eu viver isso. E aí a pessoa acaba desistindo da Austrália. E o que eu quero dizer é que tem jeito sim, mas uma das coisas que você vai ter que tentar fazer é realmente se estabilizar. Eu, por exemplo, agora eu comecei a juntar pontos para poder ir pro Brasil, não nessas coisas, tipo assim, compra tanto no supermercado de casa, não sei o que daqui, compra o cartãozinho. Tipo, legal, acho que maravilhoso para quem faz. Eu não tenho a mínima paciência. Mas quando você pega um cartão de crédito novo, e o cartão de crédito aqui da Austrália não é de dividir, né? Não tem parcelamento, né? Então você pode usar ele como se fosse um de débito mesmo, usou e já coloca o dinheiro lá e pronto. Cada cartão já dá uns 100 mil pontos. Uma passagem, né? Se pegar na promoção lá dá quantos? Uma passagem de volta pro Brasil, você consegue pegar com um cartão de crédito assim e voltar. Então eu já tenho mais de 300 mil pontos acumulados, o Andrew também já tá, sei lá com quantos, uns 200 mil. Então, tipo, já dá até pra ir, se quisesse, né? Daria até pra, em vez de pegar mais passagem, dá pra pegar uma passagem de business por, né, um período menor e tal. Mas eu acho que isso tudo vai mudando muito quando a gente consegue se estabilizar. O Andrew, por exemplo, que já tá aqui na Austrália há 1000 anos, residente permanente há muito tempo, tal, ele não estava conseguindo aplicar para cartão de crédito porque ele trabalhava casualmente. Porque ele, no ramo dele, né, ele gosta de trabalhar como chefe de cozinha de eventos, geralmente as empresas querem pagar só casual, porque aí não tem compromisso, né, de pagar nada para ele, caso não tenha evento nas semanas que ele tá trabalhando. E agora que ele tá numa empresa que é full time, aí ele já conseguiu pegar alguns cartões de crédito, já ajudou nisso aí também. Então, no final das contas, o que eu quero dizer é, se programe para a realidade, entenda o que é aquele estilo de vida de cabeça de temporário, sabe? Estilo de vida temporário, que você realmente não tem que tentar economizar mesmo, ganhar o máximo que der e economizar o máximo que puder. Mas lembre-se também do que você gostaria de ter para a vida, o que vai ser sustentável para você. E se faz sentido para você esse vídeo, eu imagino que o de cá vai fazer sentido também.